Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A mensagem de hoje tem como tema o Deus de todos os momentos. Para isso, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 20, e eu vou ler do versículo 23 ao 30, que diz assim: Os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses do monte, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles na planície e, por certo, prevaleceremos contra eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos ao que disseram e assim fez. Passado um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel foram arregimentados e providos de víveres. Marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: Assim diz o Senhor: Porque os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda essa grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte aos outros. Ao 7º dia, a peleja começou, e num só dia, os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. E os restantes fugiram para Afeque e entraram na cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, onde se meteu numa câmara interior. Meu irmão, minha irmã, nesse texto nós vemos um desafio que os sírios fizeram a Israel. Os sírios achavam que o Deus de Israel fosse um daqueles Balaim cananeu, que só exercia domínio sobre as montanhas, e que seus adoradores fossem desafiados nos vales, o Deus deles se mostraria impotente, inoperante, e eles seriam derrotados. Mas, na verdade, era necessário que Deus desse uma lição aos sírios, e foi exatamente isso o que aconteceu. E o que nós hoje podemos aprender sobre os lugares altos? Quem está em um lugar alto tem a sensação de superioridade. Veja, se você for para um lugar alto, será possível observar lá de cima e terá uma forte sensação de superioridade. Você estará acima e tudo mais estará abaixo. Para quem está em um lugar alto, os problemas tornam-se pequenos. Veja, se você subir uma montanha e olhar para baixo, um rio parecerá um filete de água. As pessoas parecerão minúsculos insetos se deslocando vagarosamente, e as árvores parecerão gravetos. De vez em quando, as coisas mostram-se assim também para nós. A luta nos parece pequena, a adversidade algo insignificante. Tudo lhe parecerá menor se você estiver em um lugar alto.
Quem está em um lugar alto está mais seguro. Quem está em um lugar alto tem uma visão melhor da situação. Mas nós precisamos aprender 3 verdades espirituais sobre os lugares altos. Satanás não tem medo de ninguém que está em lugar alto e vai procurar uma maneira de tirar você desse monte de vitória. Jamais se esqueça disso. Nunca pense em baixar a guarda diante do inimigo, em achar que ele lhe deu alguma trégua. Portanto, esteja sempre de prontidão, em estado de alerta, vigiando e orando, jejuando e exercitando as armas espirituais que Deus lhe deu. Você pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser cheio do poder de Deus, mas não pense que isso vai intimidar o diabo. Paulo fala em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Nos capítulos 15 e 16 do livro de Juízes, encontramos, por exemplo, a história de Sansão. O diabo preparou ciladas para aquele gigante de Deus. Satanás procurou identificar o ponto fraco na vida de Sansão e preparou uma mulher cuja missão era descobrir o segredo da força do campeão de Israel. Dalila conquistou o coração de Sansão. Depois de 5 tentativas de enfraquecê-lo e aprisioná-lo, Sansão contou para ela o seu segredo, tornando-se vulnerável a Satanás. Sansão não pôde fazer mais nada. Ele havia brincado com coisas sérias. Sua derrota foi lamentável e vergonhosa, pegando-o de surpresa. E eu digo para você, nenhum cristão deve cometer o erro que Sansão cometeu, ou seja, excesso de confiança, falta de temor de Deus, desrespeito para com os mandamentos do Senhor. Tenha cuidado, dobre a sua vigilância, não dê brecha a Satanás, pois o objetivo dele é tirar você do lugar de vitória em que Deus lhe colocou e arrastá-lo para a lama do pecado, para o abismo da vergonha e da derrota, como ele fez com Sansão. Até nos lugares altos, nós sabemos, grandes batalhas também são travadas. Onde Elias travou uma batalha com 450 profetas de Baal, você sabe? No Monte Carmelo, que é um dos lugares mais altos de Israel. Não podemos esquecer que após travar aquela guerra e vencer todos aqueles profetas, após ter estado no alto do Monte da Vitória, Elias foi atacado pelo diabo através de Jezabel e desceu para o vale, para o deserto da perseguição, da fuga, do desânimo, do sentimento de abandono, de insignificância e até vontade de morrer. Temos que nos lembrar também que é Deus quem nos coloca nos lugares altos. Há muitas pessoas que são orgulhosas, mas Deus não tem parte alguma com elas. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Você está vivo? Você existe? Não se esqueça que você deve tudo isso a Deus. Você tem casa própria? Tem uma boa família? Tem carro? Tem emprego? Deus está lhe abençoando? Saiba que isto é o resultado da interferência de Deus na sua vida. Portanto, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. O importante não é só começar bem a vida cristã, e sim concluí-la da melhor forma possível. O importante é você progredir, é você crescer, mas sempre na presença do Senhor.
sempre reconhecendo-o em todos os seus caminhos. Provérbios 3, versículos 5 e 6 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jeremias também diz: não te glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor. Capítulo 9 de Jeremias, versículos 23 e 24. Portanto, eu digo para você, abra a sua boca e glorifique a Deus. Mas o que nós podemos aprender sobre os vales, você sabe? Quem está no vale, está por baixo, está em luta, está enfrentando adversidade. Mas nós temos 3 verdades espirituais sobre os vales. Vamos ver. Por mais profundo que seja o vale, o Deus que nos socorre está sempre muito acima dele. Eliseu, por exemplo, estava em Dotã e o rei da Síria mandou para lá um grande exército com cavalos e carros. A ordem era prender Eliseu e trazê-lo, vivo ou morto. A cidade foi cercada. Quando, pela manhã, o ajudante do profeta abriu a porta, assustou-se ao ver um exército bem armado e cercando a cidade. Mas o servo de Deus não se apavora com as adversidades. O profeta Eliseu disse para o seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16. Mas o moço não entendeu as palavras do profeta. E então Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejas. E o servo viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Tem gente que não tem olhos para ver as maravilhas e a manifestação do poder de Deus. Eliseu estava no vale, o exército da Síria em um lugar alto, mas o exército de Deus estava em um lugar mais elevado ainda. O inimigo pode estar numa posição melhor ou superior que a mim ou a você. Só que o nosso Deus sempre estará acima de tudo e de todos. A luta e a adversidade podem ser grandes, mas Deus é muito maior. Segundo lugar, se estivermos com Deus no vale, estaremos melhor do que quem está sem Ele no monte. A pessoa pode estar no mais alto de todos os montes, pode estar se sentindo triunfante, superior a todos, inabalável, mas se estiver sem Deus, vai cair. Por outro lado, a pessoa pode estar no mais sombrio e profundo vale, sentindo-se cercada de tribulações e grandes perigos. Mas se naquele vale Deus também estiver com ela, ela sairá de lá vencedora, jamais será derrotada. Porque o que faz a diferença é a presença de Deus com você. A Bíblia nos fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. E em terceiro lugar, é no vale que conquistamos as maiores vitórias. As vitórias mais marcantes acontecem quando estamos lá embaixo, quando o problema é difícil, quando aparentemente não há nenhuma saída para nós. E isso acontece para que Deus seja glorificado.
Como exemplos, temos a vitória de Davi sobre o gigante Golias e o profeta Ezequiel, que foi levado a um vale de ossos secos e ali profetizou. E eu digo para você, a autoridade de Deus está em você e com você. Chegou a hora de você profetizar. Deus vai devolver poderosamente a vida a esse vale. Profetize sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego, sobre a sua saúde. E agora que já profetizou, agradeça a Deus. Louve-o, adore. Neste momento, Deus está operando milagres em sua vida. Porque o Deus que nos abençoa nos montes é quem nos socorre nos vales. A Bíblia conta em 2 Crônicas 20, do versículo 15 ao 37, que o rei Josafá estava em grande dificuldade. E sabe o que ele fez? Ficou parado esperando a interferência do Senhor, porque a batalha não era dele. Tem hora na nossa vida que só um milagre de Deus para nos livrar das tribulações. E se você já tentou de tudo, Deus está dizendo para você hoje: aquiete-te e veja o grande livramento que eu darei. O Senhor nos conduz ao vale para que a sua glória possa se manifestar em nossa vida. Não se esqueça de que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. E deste modo, as suas lutas pertencem ao Senhor. Não faça uso dos seus próprios recursos ou do impulso de sua natureza carnal para resolver esses problemas. Fique quieto e louve. Use a arma que o rei Josafá usou. E quando você estiver diante de qualquer problema, diga: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E para encerrar, eu digo para você: o nosso Deus não mudou. Ele vai agir. E é nessa diversidade que ele vai ser glorificado. Espere em Deus e grande será a sua vitória em nome de Jesus. Você crê? Crê somente, diz o Senhor para você hoje, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor está conosco, tanto nos vales como nos montes. E nós estamos agora diante das dificuldades, das adversidades desta vida, mas nós estamos aqui juntamente com o Senhor, porque essa peleja não é minha, mas é nossa, é do Senhor. E o Senhor vai agir e vai operar e trazer um milagre para a minha vida, para a vida de todos aqueles que nos acompanham agora. E eu tenho a certeza e a convicção de que você vai ver a manifestação do poder de Deus, porque Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E também fique com esse versículo: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E eu tenho a certeza que você está neste momento recebendo a sua vitória, o seu milagre, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.